Irmãos, esse vídeo aqui é uma sequência do que eu gravei ainda há pouco. Quando atingiu 8 minutos e meio, o vídeo cortou. Então, eu para não perder a introdução que eu dei no outro, eu vou dar continuidade a esse assunto, a esse tema, nesse vídeo aqui. O tema é: Lutero promoveu uma grande crise no catolicismo romano. Então eu estava falando que o estopim da reforma protestante aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero ele se deparou com o dominicano Teitzel, que esse vendia indulgências. Então, em resposta a tudo isso, o que Martinho Lutero fez? Ele escreveu as 95 teses. Teses essas que são conhecidas dentro da história da igreja como as 95 teses de Lutero. Então, queridos, essas teses escritas por ele criticavam a Igreja Católica e o papado. Lutero, ele se propunha a tal reforma, caracterizando a livre interpretação da Bíblia, sem a necessidade de pregadores, padres ou outros intermediários. Que, na verdade, queridos, eu concordo com essa tese de Lutero. Porque no Evangelho da graça de Deus, nós não temos o homem como Senhor, como liderança espiritual. Nós não temos o homem como nosso pastor. Nós não precisamos das sinagogas. O meu vídeo de ontem foi que você, para ser salvo, não precisa ter um pastor e nem tampouco frequentar um templo religioso. Então Lutero, ele propunha a esta reforma, a livre interpretação da Bíblia, sem a necessidade de pregadores, padres ou intermediários. Porque o que acontece? No vídeo anterior que travou, eu falo de um vídeo que eu assisti ainda hoje, quando um homem que se diz pastor, ele tem uma determinada igreja, ele defende a legalidade de se construir, de ter um templo religioso para que as pessoas possam se congregar. E aí, como eu disse, ele usa texto fora de contexto nos livros históricos para justificar isso que, na verdade, ele afirma que tem que ser desta forma, desta maneira. Então eles se tornam pregadores, ensinadores, e que tudo quanto eles ensinam, a membresia, ela tem que aceitar sem poder contestar a interpretação deles, que essas interpretações não respeitam época, não respeitam remetente, destinatário, tempo verbal, pronomes, para quem foi escrito, por que foi escrito, para que foi escrito. Então eles futuralizam tudo, eles adequam tudo dentro das suas conveniências. E dizem eles que é uma revelação, que é um entendimento dado por Deus a eles. Eles são futuristas, quando na verdade nós sabemos que não é. Outra, eliminação de traduções e rituais nos cultos religiosos. A igreja, como templo religioso, que nós chamamos de sinagoga, lá dentro tem essas coisas, ritos, liturgias, cerimoniais,
preceito dos homens, rudimentos. Lá o homem, ele está em evidência, ele está em primazia, ele tem título. Então, ele fala da eliminação de rituais nos cultos religiosos. Então, o que aconteceu? Isto provocou a dispersão da população que antes estava reunida apenas na Igreja Católica, para outras religiões também cristãs, mas que não se submetiam mais aos dogmas católicos e não tampouco às autoridades católicas, que era a autoridade do Papa. Então, ele promoveu uma grande crise no catolicismo romano, Martim Lutero. Assim sendo, ao promover essa crise, que teve o poder diminuído com o surgimento de outras religiões, as chamadas protestantes, as chamadas evangélicas. Agora, o catolicismo romano não era mais absoluto. Ela tinha concorrentes. É o que os evangélicos chamam de reforma protestante promovida por Martim Lutero. E tem até uma data que eles comemoram o dia da reforma por Lutero. Porque deu a eles as condições de também abrirem templos, de terem membresia, de serem autoridade eclesiástica, enfim, tudo aquilo que acontecia e que acontece até hoje dentro do catolicismo romano. O protestante, o protestantismo, portanto, caracterizou os fiéis que não seguiam as doutrinas católicas, que deram continuidade à principal reforma religiosa. Reforma essa que foi realizada na Europa. Por que eu li Lucas, capítulo 5, versículo 30? 39, aliás. Porque as vestes velhas e o judaísmo presente ainda ocorrem nos nossos dias. E eles acham o quê? As vestes velhas é melhor do que a nova. É o caso do vinho velho, eles preferem do que o vinho novo. Por isso que eu disse lá na introdução que dentro desses lugares, que eles chamam de igreja e nós chamamos de sinagogas, a lei mosaica se faz presente até os dias de hoje, onde tem que se cumprir rituais, onde tem que se cumprir, praticar cerimoniais, onde tem que existir a figura de um líder religioso, aonde a membresia é chamada de ovelhas. E eles dizem, eu sou o vosso pastor. No entendimento da graça, só há um único pastor, um único Senhor, que é o Pai dos Espíritos, que nos guia e nos dirige. E nós nos submetemos à sua autoridade. Porque quando entendemos essas coisas, nós estamos numa posição de espirituais, alimentados sempre por alimentos sólidos. A sã doutrina, a palavra pura, a palavra genuína, a palavra da verdade, pregada e ensinada por Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, esta veste velha e o judaísmo presente ainda nos dias de hoje, como acontecia também nos dias do Nazareno, do Cristo Nazareno, que veio para cumprir a lei, que veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, não entendiam o plano de Deus.
através do Messias enviado. Ele não falava da graça de forma aberta, de forma direta, mas ele apontava para essa graça. Então eles não conseguiam entender a mensagem do Messias que foi enviado. Um judaísmo distorcido criado pelos religiosos, cheio de exigências extravagantes. O foco do Nazareno era para mostrar que um pedaço novo de pano, quando costurado a uma roupa velha, criaria mais buraco nela, devido ao tecido velho já está desgastante. E assim não era algo correto a se fazer. Se você pega um pano velho e faz um buraco, digamos assim, num pano novo, e pega esse pano velho e coloca ali como um remendo, esse não vai subsistir. Devido ao contraste de um para com o outro. Um é novo e o outro é velho. Então, o foco do Cristo Nazareno era mostrar isso, que um pedaço de pano novo, quando é costurado a uma roupa velha, criaria mais buraco nela. Assim, queridos, a missão do Messias, que eles não entenderam, não poderia se conformar do desgastado judaísmo, cheio de doutrina dos homens. E esse evangelho ainda se faz presente nos dias de hoje, dentro das sinagogas. Evangelhos este com doutrina dos homens. O achismo, o que eles pensam, o que eles acham que tem que ser. Criam uma convenção, cria-se um estatuto e determina como tem que ser. A regra de fé e prática, determinada por esses líderes religiosos. E isso aponta exatamente para o sistema religioso. Isso que acontecia lá, para o sistema religioso de hoje. Nós não combatemos as pessoas, mas sim o sistema doutrinal. É o sistema religioso. Vocês não veem pregadores da graça de Deus falando mal da pessoa. Pelo contrário, nós amamos a eles porque eles são nossos irmãos. Se eles entendessem e compreendessem isso, eles não nos chamariam de herege, de desigrejado, de desviado, de que se morrermos na situação em que estamos, vamos para esse suposto inferno. Eles teriam um amor tão grande a nós como nós temos a cada um deles. Nós queremos que eles entendam essa liberdade do Evangelho da graça de Deus, que eles saiam de debaixo dessa escravidão, que tire de sobre eles os fardos pesados e que possam entender e compreender que, como filhos de Deus, eles devem e têm que ser guiados pelo Espírito Santo e que a honra é somente do Pai dos Espíritos, o que não divide a sua glória com quem quer que seja. Queridos, o Cristo ressurreto, ressuscitado, ele veio trazer algo novo. Por isso que eu disse lá na introdução, boas novas sim, é o Evangelho da graça de Deus. Não o Evangelho pregado pelos apóstolos, aquele mundo de Israel, que hoje eles pregam ainda dentro desses lugares para as pessoas, dizendo que elas precisam se arrepender porque elas são pecadoras, porque elas pecaram e foram destituídas. Quando, na verdade, os israelitas, sim, eles eram pecadores porque transgrediram a lei de Deus. E pecado era a transgressão da lei.
Paulo disse, se não fosse a lei, eu não havia conhecido o pecado e as suas concupiscências da carne. Foi por causa da lei que ele conheceu. E eles trazem para os dias de hoje, querendo que as pessoas que vieram depois da cruz, os gentios, se comportem como os judeus deveriam se comportar. Então esse Cristo ressuscitado, ele veio trazer algo novo. E esse algo novo não pode ser moldado a tradições religiosas e qualquer expectativa errada dos líderes religiosos e do povo que os segue. Esse evangelho, essas boas novas que o Cristo ressurreto trouxe, não tem nada a ver com o que se ensina, com o que se prega dentro dessas sinagogas. Assim como nos seus dias, mesmo ele cumprindo a lei, ele estava apontando para a frente, mostrando que tudo aquilo era sombra do que estava por vir. E muitos não entendiam, muitos não compreendiam. Nos dias do Nazareno, isso ficou muito claro entre ele e os religiosos hipócritas que existiam no seu tempo. Haja vista que eles chamavam eles de quê? Fariseus hipócritas. Era o tratamento dado pelo Nazareno a esses tipos de gente, a esses tipos de pessoas. Que teoricamente era uma coisa e na prática era outra completamente diferente. Ele o chamava de sepulcros caiados. Porque eles desejavam moldar os planos de Deus às suas tradições. E não é isto que vemos hoje? As tradições prevalecem dentro desses lugares. As pessoas seguem tradições. E hoje é assim que eles fazem. Colocam seus planos e ideias, fazem uma mistura. E com isso, eles iludem e enganam as pessoas. Por quê? Porque eles têm interesse, porque eles têm conveniências. Imagine se o Cristo Nazareno, ele viesse nesses dias de hoje. Ele chamaria também de hipócritas, de fariseu, como assim ele o chamou nos seus dias, como ele assim o chamou quando aqui ele esteve. Então fica aí essa palavra para a nossa reflexão. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Divulgue e compartilhe. Dê um like. Muito obrigado. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.